Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre os jovens jogadores aí dos times da Premier League, mais focando nos times do Big Six. A gente tá vivendo aí um período de jogos de pré-temporada, né? Tem a International Champions Cup, tem os próprios amistosos mesmo, mais isolados. E é muito interessante a gente ver os jovens jogadores. Pra ser sincero, os jogos amistosos eu gosto mais de ver porque, né, vem depois de um período em que a gente não consegue ver os times internacionais, né? Depois do fim da temporada, então é legal você poder voltar a ver os craques, os grandes jogadores, enfim, bate aquela saudade, né? Principalmente do seu time. Eu, por exemplo, torço pro Manchester United, então é bom, né? Você voltar a ver seu time jogar nos períodos de pré-temporada. É óbvio que, assim, tirar alguma coisa interessante de pré-temporada quando a gente fala de ideia de jogo, que o time tá jogando muita bola, pra pré-temporada eu acho isso querer se enganar, digamos assim. É você querer enxergar algo num ambiente que não é pra isso, entende? A pré-temporada não serve, na minha opinião, pra você dizer quem são os melhores times da Europa, quem é que tá no melhor momento. Não serve. Pra isso, eu acho que, pelo menos na minha opinião, porque é outro ambiente, os técnicos servem pra dar rodagem aos jogadores, pra voltar ali a dar o ritmo de jogo, pra chegar bem fisicamente para o período de temporada regular mesmo. O que eu acho que você pode avaliar, o que é interessante para avaliar de pré-temporada, são os jovens. Porque os jovens vão querer mostrar serviço e vão querer mostrar o que sabem fazer para ver se conseguem alçar voos maiores, né, sendo incluídos no time principal. E principalmente os jogadores do Manchester United e do Arsenal, né, os jogadores jovens da base desses dois times, que talvez os times do Big Six são os que vivem maior crise, né, os que vivem maior, digamos assim, um gráfico de desempenho, os que estão mais lá embaixo, se a gente pega os times do Big Six, são os que têm o desempenho mais interessante dos seus jogadores jovens, e principalmente o Arsenal. O United também, são os dois maiores, mas o Arsenal ainda mais. São os dois com os jovens com os desempenhos mais satisfatórios. E no Arsenal, que não tem, talvez tenha o elenco mais fraco do Big Six, é interessante você ver esses jovens se destacando, e talvez jovens que até possam se tornar titulares para a temporada seguinte. Para a temporada seguinte não, né? Para essa temporada 19-20. Então quem que a gente pode se destacar desses jovens jogadores do time do Big Six que vem fazendo ótimas pré-temporadas, né? Se a gente fala de Arsenal, a gente pode falar do Bukayo Saka, um jogador de velocidade, de intensidade, de até certa força física pelo lado esquerdo. Pode ser uma alternativa muito interessante para segundo tempo nos jogos do Arsenal e até começar partidas de times mais fracos, né? Contra times mais fracos, né? Acho que o Arsenal tem a sorte grande de ter um jogador com talento desse Saka. É um jogador que falta no time do Arsenal. A gente pode destacar também o Eddie Nketiah, homem de referência. Homem de referência não, a gente pode dizer um garoto de referência. Um centroavante de velocidade, sabe ser lançado ao ataque com velocidade, mostrou categoria e calma para decidir. Se a gente for ver o jogo de ontem contra a Fiorentina, ele faz um golaço, numa jogada de lado de campo, entre o Kolasinac, o Bukayo Saka também. Uma movimentação muito interessante, ele recebe uma bola do Kolasinac, bota um pouco para dentro, assim, para trazer para a perna direita. O Kolasinac faz a ultrapassagem, o Bukayo Saka acha ele um pouco mais à frente, o Kolasinac toca a bola no meio para o Nketiah recebe a bola e dentro da área ele consegue dar um corte com a maior tranquilidade para cima do defensor da Fiorentina e marca o gol. Se mostrou um jogador muito interessante. Ele já vinha jogado há mais tempo no time principal do Arsenal, né? Eu lembro que o primeiro jogo que ele faz como principal, ele faz 2 gols no jogo de Copa da Liga, leva o jogo para os pênaltis e o Arsenal se classifica. Né, mas oportunidade mesmo em jogos maiores ele não tem, só nos últimos jogos da fase do grupo da Europa League, os jogos de Copa da Liga. Premier League em si ele não joga, não chega a jogar muito, mas pode ser uma alternativa muito interessante, um jovem muito promissor do Arsenal para essa temporada. Você tem o Reiss Nelson, um ponta pela direita, fez essa temporada no Hoffenheim, né, a maioria dos jogos vindo do banco, né? Em diversos momentos entrando para fazer uma dupla de ataque com o Joelinton, às vezes entrando pelo lado esquerdo também, mas é um jogador, um ponta pela direita, que pode fazer muita fumaça por aquele lado, ainda mais que um lado que ninguém conseguiu se firmar por ali. Tem até bons 2 alas por aquele lado, que é o Bellerin e o Maitland-Niles, mas que ambos funcionam como laterais aos olhos do Naemi. É interessante ver um jogador de fato um ponta, um jogador ofensivo por aquele lado. Ele me parece um jogador muito inteligente, não é fominha, muita habilidade, muita velocidade. Pode ser talvez uma das alternativas mais interessantes num lado bem carente, não só do Arsenal como no futebol mundial, né? Jogadores de lado de campo pelo lado direito. Então, tem o Gabriel Martinelli, por exemplo, mas eu acho que o Gabriel Martinelli ainda está um degrau abaixo, deve ser emprestado. Mas esses 3 jogadores que eu falei, talvez tenham oportunidade no time titular
mais oportunidades no time titular do Arsenal se a gente pensa em temporada 19-20. Tem também o jovem Olainka, né, o James Olainka, um jogador mais um meia de chegada, mais um meia por dentro que chega para definir jogadas, também pode usar às vezes a força física, né? Tem mais se desenvolver a questão física porque é um jogador jovem, mas é um cara de chegada, um meio campista por dentro, um camisa 10 mais ou menos ali, que chega à área para definir. Talvez ele saia um pouquinho atrás, porque ali para essa região, para essa faixa do campo, o Arsenal até tem opções, mas pode ser um cara que vai entrar ali na rodagem de elenco. Enfim, acho que o Arsenal de jovens está muito bem servido. Falando agora de Manchester United, talvez o maior destaque dos jovens nesse início de temporada seja o Mason Greenwood. Fez ontem um gol contra a Inter de Milão, né? Novamente, outro jogador que mostrou muita calma para decidir uma jogada dentro da área. Ele pega, dá um corte no zagueiro e dá um chute de perna esquerda muito bonito, né? Um chute bem forte para dar vitória pro time do United, né? É um homem mais de referência, um jogador que entra para jogar como esse camisa 9, mas que tem velocidade também para ser lançado e talvez tenha mais talento, tem mais a qualidade técnica do drible, da habilidade com a bola no pé para tentar descolar uma jogada diferente, né, deslocar um zagueiro com drible e finalizar. É um jogador de mais refino técnico que o Nketiah, que é mais um cara para ser lançado, mais para qualidade ali para brigar com o zagueiro, né? Ele fez um gol contra o Bayern de Munique em que ele vai para cima do Sully, que é um cara de quase 2 metros de altura e ganha a bola. Então é uma característica diferente. O Greenwood ele é mais talentoso, ele é um pouco mais técnico que o Nketiah, mas talvez menos pronto que o Nketiah. A gente tem Tahith Chong, que é um jogador canhoto, que talvez possa resolver os problemas do lado direito, um jogador mais agudo pelo lado direito com a camisa do Manchester United, né? Já que o Lingard não é exatamente isso, o Lingard é muito mais um meia por dentro. O Tahith Chong é um jogador de mais velocidade para atacar a linha de fundo, né? Ele vem jogando mais pelo lado esquerdo no time do Manchester United, mas pode ser uma alternativa pelo lado direito, né? O Daniel James, que foi contratado, é outro jogador que também tem um futuro muito promissor, apesar de ainda ter que melhorar muitos aspectos técnicos, ainda parece um pouco nervoso em alguns momentos. Ontem teve 2 lances no jogo contra a Inter de Milão em que ele decidiu de forma errada, assim. Um que ele veio uma bola pro lado direito, né, e que ele tenta cruzar, chutar, não sabe muito bem o que ele tentou fazer ali, definiu mal, e a outra que ele pega e decide chutar pro gol e acaba finalizando muito mal. É um jogador que ainda precisa melhorar alguns fundamentos técnicos, mas também tem muito potencial. Esse não é da base, esse é contratado pelo Manchester United para essa temporada. Pode fazer o lado direito, pode fazer o lado esquerdo, também pode ser jogar com uma referência, né, fez essa função em alguns momentos no Swansea. Né? Falando agora de Chelsea, a gente tem o Mason Mount, que é um meio campista, talvez desses jovens assim do top 6 seja o cara mais pronto para ser titular mesmo, para ocupar uma função. Ele pode jogar como um camisa 10 jogando à frente, né, à frente dos 2 volantes, numa linha de 3 meias, ele pode ser esse camisa 10, mas é mais um meio campista por dentro, num esquema de 3 meio campistas, podendo jogar principalmente pelo lado direito, às vezes pelo lado esquerdo também, principalmente pelo lado direito. Pega muito bem na bola, tem muita qualidade no passe, muita qualidade com a bola no pé. Talvez seja um dos grandes reforços, entre aspas, do Chelsea para essa temporada. Cresceu muito com o Frank Lampard jogando pelo Derby County e é um dos caras para a gente ficar de olho para essa temporada. Como eu falei, talvez seja um dos jogadores mais prontos desses jovens jogadores das bases, né, das categorias inferiores dos times ingleses, do Big Six da Premier League, né, o Mason Mount. A gente pode falar também do Tammy Abraham, que também não é exatamente um jovem, também que nem o Mason Mount, né, um jogador que se destacou jogando já profissional na segunda divisão inglesa. Também é jovem, não tão jovem quanto esses que eu falei do United, do Arsenal, até o próprio Mason Mount, mas é um jogador que, na minha opinião, já tem condição de começar alguns jogos como titular com a camisa do Chelsea, até porque é uma posição de camisa 9 que o Chelsea tem muita dificuldade, né? É a maldição da camisa 9 no Chelsea. É uma alternativa muito interessante também, um jogador de força física para ganhar bolas pelo alto, mas também tem qualidade com a bola no pé, né? Para tentar com um drible deslocar um marcador, achar um passe em velocidade para os alas. Ele é um atacante que até se mostrou com um bom conjunto de características muito interessantes. Talvez seja um jogador também pronto para começar essa temporada com a camisa do Chelsea, né? Agora, se a gente vai falar talvez de Liverpool, como é que a gente pode destacar dos jogadores de base do Liverpool? Ryan Kent. Né? O Ryan Kent é um jogador de pré-temporada que fala, né? Toda pré-temporada ele joga bem, mas nunca consegue um lugar no time principal do Liverpool. Talvez nessa temporada ele possa conseguir, né? É um jogador que é um ponta pela esquerda, mas que funciona muito mais como um terceiro meio-campista pelo lado esquerdo para trabalhar mais à frente, né? Como se fosse quase um meio armador, um camisa 10 pelo lado esquerdo, o que permite as ultrapassagens do Larousse, que é um lateral esquerdo, na verdade é um ponta, que foi transformado em lateral e ocupa esse corredor nos momentos em que o Ryan Kent centraliza, né? Um jogador que centraliza praticamente o jogo inteiro.
O Larrousse se faz muito, cresce muito jogando como esse jogador de amplitude pelo lado esquerdo, que justamente é uma alternativa ao Robertson, que também é um jogador que se lança. O Larrousse ainda é mais atacante do que o Robertson. O Robertson é um lateral com ótimas características para atacar, né? Com a principal virtude é a chegada ao ataque. O Larrousse é um atacante que está sendo transformado em lateral e que está fazendo muito bem essa função de pré-temporada. Tudo bem que pré-temporada você até enfrenta adversários bem mais fracos do que o normal, mas pode ser um jogador para compor elenco em jogos de Copa, talvez em jogos de fase de grupo de Champions League que o adversário seja mais fácil, ele possa ser lançado como esse lateral para atacar a linha de fundo. É uma alternativa muito interessante também. Você tem também, talvez, o jovem mais interessante do Liverpool, Ryan Brewster, que já foi do elenco principal na temporada passada, não chegou a jogar porque se machucou, mas é um atacante, um camisa 9. Ele, assim, ele me pareceu muito com o Firmino. Ele tem muito estilo do Firmino. Talvez ele seja, até carregue a bola menos que o Firmino. Ele pega a bola, consegue um drible para deslocar um espaço e já achar um homem de frente. Ele também sabe muito bem abrir espaço para as enfiadas do Ryan Kent e o Harry Wilson pelo lado direito, que eu vou falar daqui a pouco. Ele é um jogador com qualidade técnica para tentar um drible, é um jogador com visão, leitura de jogo, assim, ele faz um gol no jogo de pré-temporada, ele tem um chute de algum jogador de meia, agora não vou lembrar quem, talvez seja o Milner, e no momento que o Milner já chuta a bola, ele já sai esperando o rebote, aí o goleiro dá o rebote e ele já tá na frente do zagueiro para marcar o gol. Então é um jogador que se mostrou muito interessante nas reações, muito interessante na leitura de jogo para permitir a passagem dos alas que vão centralizar, e com qualidade de passe e drible. Recebe a bola, rapidamente dá um drible e já solta a bola de novo. Não é um jogador que prende muita bola. Muito interessante. Pode apresentar uma alternativa de jogo muito interessante nos momentos em que o Firmino não estiver disponível, em que ele não quiser jogar com o Salah como referência. Ele pode usar esse jovem que foi realmente um dos grandes jogadores, né, principalmente daquele Mundial Sub-17 em que a Inglaterra foi campeã, inclusive até bateu o Brasil. Ryan Brewster foi o destaque, né, meteu um hat-trick contra o Brasil na semifinal e, né, a Inglaterra se sagrou campeã naquele ano, foi 2017 se eu não me engano. Você tem o Harry Wilson, que é outro jogador que talvez esteja mais pronto, né? O Ryan Kent também, eu não falei que o Ryan Kent está pronto, mas ele também é um jogador já mais velho, já com experiência, mais rodagem em times de menor expressão que o Liverpool. O Harry Wilson, ele teve a grande temporada dele agora em 18 e 19, justamente jogando com o Frank Lampard no Derby County. É um ponta pela direita, né, um meio aberto pelo lado direito, também centraliza, tem ótima pegada na bola, ele faz muito bem essa inversão de jogo, bate falta muito bem, fez gol de falta contra o Manchester United, inclusive, chegou a eliminar o Manchester United de Old Trafford. Um jogador que também tem muita essa característica, assim, ele não é rápido para se lançar, para fazer uma ultrapassagem, mas ele é muito rápido com a bola no pé, trabalhando por dentro. É um jogador que é outro muito interessante, pode representar uma alternativa ao Salah. Salah é mais definidor de jogadas, e o Harry Wilson, né, tem essa capacidade maior de ser um meia, né? Pode representar outra alternativa no estilo de jogo. Se a gente pensa num 4-2-3-1, por exemplo, ele pode ser esse cara mais meia pelo lado direito, representando uma alternativa ao Salah, que é mais ponta, um jogador mais de definição. Também trabalha por dentro, mas é mais um jogador atacante. Harry Wilson é mais meia que o Salah, é outra alternativa legal. E agora falando de City e Tottenham, então são talvez os dois times que menos utilizem seus jovens, que tenham jovens menos badalados, né? Tem o Phil Foden, que é um homem de meio campo ali, também pode fazer o camisa 10 como chegada para definir. Acho que o Guardiola enxerga mais ele como um terceiro homem de meio campo, né? Mas é um jogador que vem crescendo muito, tem muito potencial para crescer. É porque assim, realmente o meio-campo do City é muito concorrido. Os jogadores, o nível que os jogadores atingiram nesse meio-campo do City, é muito difícil você ver alguém, um jovem como o Phil Foden, que é tão jovem, ele tem só 18 anos, conseguir um espaço. Então é bem difícil mesmo. Tanto que o Delphi, por exemplo, não conseguiu. Não querendo comparar, mas o Delphi é um jogador que chegou em boas condições e nunca conseguiu se firmar como um meio-campista. Então é bem difícil porque é um meio-campo do mais alto nível do futebol mundial. Mas ele é um jogador que vem sendo lapidado, vem sendo trabalhado pelo Guardiola para ocupar essa faixa tão concorrida no Manchester City, ainda mais pensando que o Davi Silva vai deixar o clube ao final da temporada 19-20. Né? Você tem o Pové do Campo, né, que é um ponta pela esquerda, se mostrou um jogador de muito talento, muita habilidade por outra faixa do campo em que o City também está bem servido. Tem o Sané, tem o Sterling que pode jogar por aquele lado, tem o Gabriel Jesus que eventualmente pode cair por ali também. Talvez seja um jogador que não seja para essa temporada, mas para temporadas futuras. Você tem o Garcia, que é um jovem ponta pela direita, também trabalha mais como um meia por dentro, né, do que de fato um jogador para se lançar a linha de fundo com mais velocidade. Também é outro jogador, outra alternativa interessante.
né? Ele é mais Bernardo Silva do que Sterling, pelo lado direito, né? Mal comparando. Se a gente fala do Tottenham, talvez seja o time com jovens menos interessantes, pelo menos na minha opinião. Daí você tem o Oliver Skip, que é um volante, assim, um homem de saída de bola mesmo, para jogar frente à zaga. Teve algumas oportunidades, principalmente na reta ali de final de ano, de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Né? Também vem jogando alguns amistosos. Ainda não vejo como um jogador pronto para ocupar aquela função, sendo que você tem ali Harry Winks, tem o Eric Dyer, tem o Eriksen, que cresceu também como segundo volante nessa temporada. Acho que ainda tem que ganhar um pouco mais de ritmo de jogo, de tempo, mais experiência. Acho que ainda não é um jogador tão pronto. Tem o Walker Peters, que é um lateral direito, né? Já que o Tottenham perdeu o Kieran Trippier, né? E o Walker Peters pode ser esse cara para tomar conta dessa posição, porque agora só tem o Juan Foyth, né, que é um jogador que jogou muito bem como lateral direito pela seleção argentina, mas ele é zagueiro. Lembrando que ele é zagueiro, mas ele tem muita boa técnica, muita boa recomposição. Em diversos momentos ele saía atrás do atacante adversário, falando de Copa América. No Tottenham ele até se comporta um pouco mais atrás, ele joga um pouco mais atrás, não saindo tanto. Mas na Copa América diversas vezes ele saía atrás de um atacante, mas conseguia ter fôlego para recuperar. Foi uma das grandes características, dos grandes predicados do Juan Foyth nessa Copa América, né? O Mauricio Pochettino enxerga ele às vezes como um zagueiro pelo lado direito, né? Como lateral pela direita, o Pochettino não colocou ele para jogar, né? No Tottenham ele jogou ou no esquema de uma linha de 4, jogando como um zagueiro pela direita, né? Ao lado do lateral direito, ou ele jogou como um zagueiro pela direita no esquema de 3 zagueiros. Como lateral pela direita ele ainda não fez, mas na Copa América ele mostrou que pode fazer essa função, pode ser um jogador interessante. E o Walker Peters, como eu falei, é um jogador que até tem bons momentos, mas não é regular. É um jogador que é bem irregular, às vezes não me parece muito seguro, mas é aquele negócio, né? Ganha ritmo de jogo, ganha tempo, o jogador tem tudo para se desenvolver, tá? Então é isso, né? Acho que eu consegui falar dos melhores nomes aí dessa pré-temporada, dos jovens do Big Six, jovens para ficar de olho. Acompanha aí os jogos da International Champions Cup, os amistosos, né? Tá passando bastante na Fox, na Record, a ESPN também transmite vários amistosos. É bem interessante para você ver, né, o seu time novamente entrando em campo e para ver as promessas que podem render bons jogos, boas surpresas pra gente aí nessa temporada 19-20 da Premier League, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.